Olá, eu comecei essa série de vídeos sobre medicações, especialmente sobre efeitos colaterais, e resolvi começar falando de uma medicação que se chama Zolpidem. Porque tem acontecido alguns casos graves de efeitos colaterais e tem sido muito comentado entre os grupos médicos, principalmente os grupos médicos que tratam transtornos do sono, incluindo psiquiatras, neurologistas, geriatras, pneumologistas e alguns otorrinos. O Zolpidem é um indutor do sono e, como indicação, ele tem insônia inicial e alguns casos de despertares noturnos, quando o paciente acorda no meio da noite. Nós, médicos que tratamos sono, temos observado muitos casos de pacientes que usam de maneira incorreta, muitas vezes por falta de informação, e eu resolvi falar sobre isso. Então, o Zolpidem, como indicação, eu já falei, insônia inicial e alguns despertares noturnos, e ele precisa ser usado ao deitar, é tomar e ir deitar para dormir. Nós temos visto os pacientes tomando durante o dia achando que trata crise de ansiedade, isso não pode acontecer. Vou falar sobre alguns efeitos colaterais graves de uso inadequado. Tenho visto alguns pacientes usando em dose excessiva, isso também não é recomendado. Existe um risco de desencadear crises convulsivas em doses acima do recomendado. Visto pacientes usando de todas as formas, efeitos colaterais graves. Se usado de forma incorreta, se o paciente toma e fica acordado, não vai deitar para dormir, ele pode induzir uma espécie de sonambulismo, em que o paciente fica desperto, mas inconsciente. Então, inúmeros relatos de pacientes meus, pacientes de colegas, que falam durante a noite, fazem coisas bizarras, porque tomaram remédio de dia, pega o telefone, liga, começa a falar coisas estranhas, relatos de pacientes que caíram porque saíram andando pela casa e não sabiam o que estavam fazendo, queda da escada, até um relato de um paciente que tomou o remédio, não dormiu, pegou o carro e saiu dirigindo de uma cidade para outra e quando acordou estava em outra cidade, não se lembrava, até isso acontece. Então, o remédio é recomendado para insônia inicial, despertares noturnos, deve ser tomado e a indicação é ir deitar para dormir. Existem alguns casos também de pacientes que têm ilusões visuais, então ele toma um remédio, não dorme, começa a ver coisas estranhas pelo quarto, um objeto que está lá parece uma outra coisa, isso é muito esquisito. É um ótimo remédio quando bem utilizado, quando o paciente é informado sobre os efeitos e o jeito certo de usar. Então, não adianta usar de uma outra maneira, porque o risco de efeitos colaterais é grande. Quando bem usado, é um ótimo remédio. Me conta aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre o Zolpidem ou que outra medicação você quer que eu fale.